Quando eu olho para trás, para o passado, sinto uma imensa tristeza. Tristeza de que até agora não tivemos sucesso, de não termos sido incapazes de criar um país melhor, exemplo para os outros países, um país que tenha provido ao seu próprio povo o primeiro lugar. Até agora, só nos estão proporcionando anarquia e caos no país. Podemos constatar o colapso do povo brasileiro. Constatamos a cada momento, quando vemos em nosso próprio país a desorganização da moral, a queda da nossa pátria, a queda das nossas famílias, o colapso da ordem social. A grande chama do ideal nacionalista, do amor à nossa nação, à nossa pátria, foi trocada por um apetite aos bens materiais, pelo poder, pela ganância e por ideias e ideologias que não são nossas e nem pertencem à nossa pátria. Estão nos roubando a nossa esperança, ao invés de elevar nossos ideais. Nosso país está morrendo e o nosso futuro está ameaçado. O que em outros países, a identidade de nação, que é algo normal, aqui corre enorme perigo de não mais existir. A identidade é muito valiosa, é um dos pilares de uma nação. Voltemos a ser conscientes disso. Estão estabelecendo um espírito doentio em nossas famílias, em nossa sociedade e em nosso país. Nos impõem tolerâncias, misturas e diversidades. E ao mesmo tempo, também nos induzem ao ódio a nós mesmos e aos valores do nosso próprio país. Incitam a renúncia nacional e assim a nossa própria destruição como povo. Ensinam a amar e promover o diferente, o estrangeiro, ao mesmo tempo que ensinam a odiar e combater o próprio povo que não pensa como eles. Querem naturalizar o desprezo e o repúdio pela ordem. Pregam a diversidade cultural, mas estão destruindo quaisquer culturas que não sejam a deles. Falam de liberdade e realização pessoal, mas geram egoísmo e indiferença. Falam e pregam o comunismo, islamismo, sionismo, diversidade de gênero e cultura. Falam também de partidos políticos em escolas, mas negligenciam o seu próprio país, o próprio lugar em que vivem, e ainda querem nos converter em estrangeiros dentro do nosso próprio país. Nossas culturas e tradições existem bem antes destas que eles propõem. Exigimos o fim dessas correntes sociais, em que ter um sentido comum, o mesmo objetivo de coesão e unidade nacional, não é politicamente correto. Nós não vamos ser escravos de seus dogmas multiculturais. Queremos o nosso Brasil de volta. Não queremos nos unir a estes ideais, dos quais não visam o bem do nosso povo e do nosso país. Não queremos nos juntar a estas conversas que em nada edificam. Não queremos nenhum lugar nesse salão de festas em que a taça amarga do medo e do ódio nos é oferecida, mas sim queremos o fim dessas festas em que o caos, o medo e o ódio reinam em nosso país. Querem destruir a nossa nação, são pessoas doentes em suas opiniões e eles não se importam se nos trará sofrimento ou não. Eles querem destruir e eles querem tomar conta desta destruição. O Brasil está sendo controlado por uma política do politicamente correto, que lança os opositores dessas ideologias como nazistas, fascistas, racistas e homofóbicos. Eles é que são os verdadeiros fascistas, racistas e homofóbicos. Até o nazismo, o qual eles apontam o dedo quando querem nos criticar e xingar, tiveram a competência de primeiro tornar em seu país, a Alemanha, em um país próspero antes de declarar a guerra. E aqui o que fazem? Não possuem ideias, não possuem propostas, são vazios de quaisquer sentimentos de educação e respeito pela própria comunidade que os circunda. E ainda dizem estar reconstruindo um novo país melhor e mais próspero. Mas basta olhar os resultados de suas ideias e ações e veremos o que eles querem é apenas destruir o nosso país. O PNRP, Partido Nacional Revolucionário do Povo, considera como seu primeiro e principal dever restabelecer a unidade de espírito e vontade de nosso povo, bem como a sua coesão e a unidade, e vai preservar e defender os fundamentos sobre os quais o poder de nossa nação repousa. Iremos defender firmemente os verdadeiros valores cristãos, como sendo a base da nossa inteira moralidade, bem como a família, como sendo o núcleo do corpo de nosso povo e Estado. O nacionalismo revolucionário irá despertar em nosso povo para ir além das suas fronteiras, posições e classes, e inspirará o mais íntimo senso de unidade nacional e política. Irá restabelecer a reverência e o orgulho por nossas antigas e fundamentais tradições, como base para a educação da nossa juventude. Iremos defender a ordem e o progresso não apenas no papel, e iremos declarar uma guerra implacável contra o aniquilamento espiritual, político e cultural. O Brasil não deve e não irá se afogar na anarquia comunista, nem em outras ideologias que apenas têm pregado o caos.
Estas doutrinas perversas precisam ser destruídas, extirpadas de nossas fronteiras, assim como elas apenas nos destroem. Expulsar esses fenômenos da nossa cultura, dos nossos teatros, museus, televisão e da nossa literatura. Eles querem te destruir até que você se torne dependente e escravo das ideologias que eles pregam. O nacionalismo revolucionário deixa claro que é contrário a toda e qualquer forma de preconceito, considerando que o ser humano não deve ser julgado pela cor, etnia, religião, sexualidade ou quaisquer opções que sejam. Porém, julgamos sim por seus valores morais, éticos e cívicos, e pelo trabalho que exercem em benefício do bem comum e de sua pátria. Como assim poderão nos julgar também? Não podemos nos arriscar a dar passe livre para as ideologias que visam a destruição e a degeneração social, bem como provocam desprezo e indiferença para com a nossa identidade de nação. Dizem que é apenas um passe livre em nome da tolerância e do politicamente correto. E nesse medo de sermos chamados de nazistas, fascistas, racistas, homofóbicos, temos agido contra nossos próprios julgamentos. Mas todas essas mudanças que propomos, essas transformações na sociedade e a verdadeira autonomia do povo brasileiro, somente será possível se formarmos uma comunidade coesa e unida em um mesmo propósito. É preciso sacrifícios. Deus pode estar até do nosso lado, porém com certeza Ele não irá ajudar pessoas preguiçosas e nem os covardes. Ele provavelmente não irá ajudar quem não estiver disposto a ajudar a si mesmo. Um princípio se aplica aqui. Povo, ajude a si mesmo, então o Senhor Deus não vai recusar-lhes dar sua assistência. Se o próprio mal que nos aflige se une para deixar seu rastro de destruição por todo lugar que passa, como podemos nós, que declaramos ter um Deus e uma pátria, nos silenciarmos ante a nossa própria destruição? Mas nem tudo está perdido, pois nós, aqueles que sonhamos com algo maravilhoso para o nosso país, temos um desejo, que esse espírito de vitória, de progresso, de ordem, de fraternidade, de união, possa renascer. E para aqueles que são contrários, que querem nos ver destruídos e nos destruindo a nós mesmos, estamos apresentando uma proposta, um ultimato: deixe-nos em paz ou será a guerra. O Brasil é a nossa terra, é o nosso país, nossas regras e valores. Aqui Deus é o nosso rei. Não queremos saber de nenhuma diretriz comunista, islâmica ou sionista, em que eles mesmos distorcem o que pregam. Estamos nos movendo para a reconquista e juro que em nome do Partido Nacional Revolucionário do Povo, com toda a força que nos é disposta, que até os últimos momentos, enquanto a bandeira do partido estiver hasteada, não descansaremos em lutar pela nossa liberdade e autonomia. Hastearemos a bandeira máxima de um povo outrora derrotado, a da ressurreição. Nosso país e o nosso povo ainda não desistiu. Dizem, alardeio com palavras de medo, que não há futuro para nós, mas nós queremos um futuro sim, um futuro para nós e para nossos filhos. A era do intelectualismo ideológico chegará ao seu fim, pois o triunfo da Revolução Nacionalista Revolucionária vem para abrir um caminho e assim resgatar o estilo e cultura brasileiro. Exigimos o fim de um sistema educacional que nos doutrina vergonha, medo e ódio ao outro e a nós mesmos. Nossas futuras gerações não serão mais compostas de pessoas formadas apenas de livros, de teorias, mas também de caráter, personalidade e identidade. Reeducaremos corpo, mente e alma dos nossos jovens e cidadãos. Chega desta nova geração de homens e mulheres fracos, frágeis, confusos e histéricos. Este será o programa de educação do qual pretendemos formar nossos jovens, para que assim tenham desde a mais tenra infância a coragem de olhar diretamente nos olhos impiedosos da vida, sem medo dela, reconquistando assim o respeito e valor pela vida. Essa é a nossa missão. O Brasil foi ofendido, o Brasil foi destruído, o Brasil foi dividido, mas o Brasil pode ser libertado. PNRP, Partido Nacional Revolucionário do Povo, um futuro para nós e os nossos filhos.